Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Jesus pede para mim esses tempos, na gravação desses vídeos, e falar a verdade, porque hoje eu creio que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, e tudo que está aqui vai acontecer, e já muitas coisas já estão acontecendo, e todo mundo sabe disso. Então eu queria pregar sobre a missão de Jesus Cristo, que é João, depois de Lucas, porque tem João também, João 1 e João 2, tá? Que é perto de Apocalipse, mas esse João, eu estou dizendo, é o primeiro João, que é perto de Lucas, tá, irmãos? Eu gostaria que vocês prestassem atenção naquilo que Deus está mandando eu falar para vocês, que realmente a gente tem que vigiar daquilo que é pregado hoje nas igrejas. Eu sou evangélico, Deus vem falando no Espírito Santo, vem em oração e jejum para hoje estar aqui nessa pregação. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nas palavras, que Deus, Jesus Cristo, que é o único Salvador, e realmente hoje nós estamos enganados sobre Abraão, Moisés, e nós estamos ainda no Velho Testamento, e Jesus aboliu tudo isso, e felizmente nós estamos ainda no Velho Testamento. Então eu começo aqui, que é ele começa como Jesus é o pão da vida para os que é João 6, tá? João 6, 22, ele fala: no dia seguinte, a multidão que estava ao outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado em Tiberíades, perto de lugar onde comerão o pão, havendo o Senhor dado graças. Por que aqui ele fala? Porque isso daqui não é multiplicação, por isso que eu falo para todo mundo ler tudo, a coisa que ele fala aqui, em João 6, ele faz a multiplicação do pão e do peixe. No momento que ele faz a multiplicação do peixe, do pão e do peixe, eles passam para o outro lado, e ele estava indo para Tiberíades, né? E Cafarnaum. Então aqui ele vai falando da palavra para muitos do que era o pão. Por que ele fala no texto aqui, se você voltar no coisa, ele fala assim, Jesus é o pão da vida para o que crerem nele. E muitos hoje ainda não crê. Então eu vou pulando as páginas para vocês entenderem, mas eu queria que vocês lessem tudo, não depende de mim só da palavra. No 35 ele fala assim, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vós disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Tudo o que o Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então ele está dizendo que realmente quem crê nele e comer o pão, nós estamos o quê? Ele está dizendo aqui da Santa Ceia, do pão que é a carne e do vinho, né? Que é o próprio sangue dele. Então até nisso, irmãos, nós ainda pecamos, porque as pessoas ainda ficam em dúvida, talvez de se batizar, né? E tomar a Santa Ceia. Aí ele diz assim, no 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas quem o ressuscitei no último dia, né? E aí ele fala assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê
o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe onde que eu quero chegar, irmãos? Porque aqui ele está dizendo de crer no Filho. E hoje está acontecendo, irmãos, que ainda estão pregando o Velho Testamento para você não crer em Jesus Cristo. Que você vai na igreja, ele fala a palavra de Jesus, mas mesmo assim você está negando Jesus sem saber, irmão, porque você não lê, que é a nova aliança. A nova aliança nós temos de ler Mateus até o final. Você tem de ler página por página. Então, de Mateus até Apocalipse, em página, irmãos, para você entender. Porque Jesus aqui, ele estava o quê? Falando sobre a lei, sobre o pão, que ele era o único, não tinha mais Moisés, não tinha mais Abraão. E eu vou chegar onde que eu quero, irmãos. E aqui ele faz no 41, ó. Murmuravam, pois dele, ó, já começaram a murmurar depois que ele falou isso. Aí fala assim, ó, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Porque eles queriam dizer que ele era um homem normal, né? E Moisés também não era um homem normal, Abraão também não era, né? Tinha pai, coisa, mas Jesus Cristo fez muita coisa, muitos milagres, cegos aqui, ele está mostrando, cego de nascença, coisas que estão escritas na Bíblia, porque esse é de Jesus Cristo. E hoje eles querem o quê? Enganar na palavra. E eu vou chegar lá onde, porque realmente Abraão e Moisés, ainda o pessoal ainda prega o dízimo, que é aquele Velho Testamento, para enganar você, irmãos. Porque todo mundo vão passar por lutas. Agora depende da onde que você crê, da onde que você recebe. Então, às vezes, irmão, nós temos de ler, tá? E aqui ele fala no 43, ó, respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou e não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Por que ele fala aqui que nós seremos ensinados por Deus, não pelo homem? E hoje é o que acontece, irmão, nós somos ensinados pelo homem. O homem prega um pouquinho da página e não prega a verdade para você. Se você não ler, irmão, você não vai entender a verdade. Por isso que ele fala aqui da palavra, ó, só Deus ensinará, não o homem, como acontece hoje. Para um pastor se coisar, eles pregam, aquilo é como uma faculdade, ele se forma e aí é o homem que ensina ele a ele pregar aquilo que eles querem, que é os líderes que ensinam aos pastores que querem. E felizmente nós estamos em Mateus 24, ele fala que até os meus escolhidos serão enganados. Eu vou chegar lá, irmãos, para vocês entenderem essa palavra que eu quero chegar. Aí ele fala aqui no 45, ó, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Você entendeu, irmãos? Todos aqueles que aprendeu de Deus, que é a Bíblia, nós vamos até Ele. Aí nós vamos crer em Jesus Cristo. Não que alguém visse o Pai, e não será aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Samos, pois, comerão o manã no deserto e morreram. Estava dizendo aqui de Moisés, né? Que comeu, Josué, daqueles que comeram o manã no deserto e morreram. Aqui Jesus já começou uma discussão com os judeus, né? Porque os judeus queria dizer que ele era um homem normal, e aqui eles até chegam a pedir um sinal para Jesus, né? E aqui vamos lendo aqui no 50, ó. E este é o pão que desces do céu, para que o que dele comer não morrerá. Aí Jesus, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse o pão, viverá para sempre.
e o pão que eu ter, a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Que ele deu a própria vida para nós, levar nossos pecados. E aqui ele fala: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne e comer? Até agora eles não tinham entendido que era o pão, a Santa Ceia, irmãos. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comestes a carne do Filho do Homem e não bebestes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nossa, irmãos, como que isso é forte, irmãos. Aqueles que não foram batizados ainda, que se batizem, irmãos, porque nós temos de comer o pão e o sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é a comida e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. A comida, então ele não diz que é só o pão, mas a própria comida, mas aqui é o pão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive e enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimentar também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não o caso de vossos pais. Que Jesus já começa a falar a verdade. E o caso de vossos pais que comeram o manã e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele está dizendo dele. E aqui ele fala de Moisés, Josué, aqueles que comeram o manã e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre, que é Jesus Cristo. Por isso que nós temos de estarmos no Novo Testamento, em Jesus. Nós temos de crer o que está escrito, não essas enganações que nós estamos pregando hoje para enganar nós, para nós negar Jesus Cristo, e é o que nós estamos negando. Aqui eu vou dizer dos abandonos também, que realmente abandonaram Jesus Cristo, aqueles discípulos que andavam com ele. Como às vezes a gente só sabe dos 12, irmão? Só os 12 discípulos. Não, Jesus tinha vários discípulos. Tem uma passagem de 70 discípulos que ele coloca numa missão. E aqui você vai ver que realmente abandonaram Jesus. Depois dessas palavras, muitos que ainda acreditam em Moisés, como tem muitos aí fora, irmãos, que acreditam, e todas essas enganações, que acreditam em Abraão, que acreditam em Moisés, eu vou chegar onde que eu quero chegar, irmãos, que é forte que Jesus fala aqui ainda. Ensinando em Cafarnaum. E aí digo assim, aí aqui ele diz, e disse estas coisas, ensinando em Cafarnaum. Por isso que nós temos de ler, irmãos. Aí continua o quê? No 6 ainda, mas ele pula para o 60. Aí ele fala assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos e confissão de Pedro. Você vê, aqui no texto, no 60, ele chega no outro texto. E aqui ele fala, depois ele falar tudo isso, que realmente o Moisés, Josué, aqueles que comeram o maná no deserto, morreram, entendeu? E ele chegaria, que era a ressurreição, quando você se converte, quando você se batiza, quando você desce as águas, quando você toma a Santa Ceia, entendeu, irmãos? E aqui Jesus ele está dizendo, qual discípulo que é você? É quando escuta a palavra verdadeira, você abandona Jesus Cristo? E é o que está acontecendo, irmãos. Quando a verdade está aqui à tona, aí muitos, o que faz? Afasta de Jesus Cristo. Acha que quando você passa um sufoco na sua vida particular ou financeira, você se afasta de Jesus Cristo. E aqui está dizendo, Jesus é abandonado por muitos discípulos e confissão de Pedro. Eu vou pular aqui, irmão, que aqui o Zamonona aí pergunta aqui, no 65 ele pula, e dizia por isso, eu sou
e disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos abandonaram para trás e já não andavam com ele. Entendeu, irmãos? Aí ele chega o quê? Porque esses discípulos, Jesus sabia que só ia ficar os 12. Então essa é uma missão. João começa a missão de Jesus Cristo. Por isso que nós temos de ler página por página, irmão, para nós entender. E hoje você vai na igreja, pastor, só prega um pedacinho para você, irmãos, e você nunca vai ser, você vai ficar enganando pela vida inteira. Nós temos de ser ensinado por Deus, que Ele deixou a nova aliança para nós ler, irmãos. Aqueles que não lêem vão ser enganados. Eu não vou conseguir salvar meu filho, a minha filha, meu pai. Eles vão ter de tomar essa atitude de ler, porque se eles não lerem, é porque nós somos individual, irmãos. Cada um será salvo por aquilo que você faz, a cada obra. Você vai ser julgado por cada obra aqui na terra, por Jesus Cristo, não pelo homem. E hoje os homens estão julgando você, estão dizendo que aqueles que pregam, às vezes falam uma palavra igual eu aqui, eles vão chamar, esse é demoniado, esse é isso, aquilo, porque é julgado pelo homem, irmãos. Mas está escrito na Bíblia. Não estou tirando palavra por palavra, por isso que eu quero que você lê, irmãos, para não ser enganados, tá bom? E aqui ele chega no 67 e fala assim, que é João 6,67, depois de Lucas. Então disse Jesus aos 12, aqui ele diz só os 12 ficaram, né? Creres vós também retirais vós? Perguntou para ele se eles iam se retirar também. Aí respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, não quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém, irmãos? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo e o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vós escolhi a vós os 12? Que ele não escolheu os 12. E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, filho de Pedro, né? Porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Entendeu? Aqui depois ele continua no 7, a incredulidade dos irmãos de Jesus Cristo. Porque ele fala incredulidade, porque eles, nem os irmãos não criam em Jesus, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. No 5 aqui, 7:5. Vou pulando, irmãos, para nós chegar onde que eu quero, senão o vídeo vai ficar muito longo. Jesus ensinava no templo, na festa do tabernáculo, dizendo entre os judeus. Aqui entrava o quê? Uma discussão, porque ele já tinha falado do pão, que ele era o único pão, e aqui os próprios discípulos já estavam bravos com ele já. Eu não vou ler tudo, irmão, mas aqui, o discurso de Jesus sobre a sua missão. Aqui começa, uma grande discussão também. Aqui é João 8, 8 para 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecestes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se eles acreditavam, por que nós somos? Nós somos aquele que crê, irmão, aqueles que lê o Novo Testamento. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, porque Ele vai dar um ensinamento para você, Ele vai escrever no seu coração e Deus vai te ensinar, irmão. Não o homem. Você não precisa você fazer uma faculdade para se formar pastor, não, irmãos. Você não precisa passar, é só você ler o Novo Testamento. Deus vai escrever no seu coração e você vai virar um discípulo. Aí você pode rebater comigo ou qualquer pastor que você se encontrar, porque Deus vai te dar um ensinamento e você não vai ser mais enganado pelo homem, irmãos. Entendeu? Aqui ele fala no 33, e responderam, somos descendência de Abraão.
Presta bem atenção aqui, ó. Aí os judeus falam: nós somos da descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Então o que era? Era pessoas de Deus. Judeus eram aqueles, os sacerdotes, aqueles que serviam desse Altíssimo. Só que eles conheciam só quem? Abraão e Moisés, que eles eram da descendência de Abraão, e eles não acreditavam que Jesus era o Filho do Altíssimo. E aqui ele respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado e servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre, em caso o filho fica para sempre. Quer dizer que o filho do pecado, por que ele está falando aqui? De Abraão. Abraão era filho do pecado. Abraão teve filho com a serva, né? E teve um filho que era da promessa. Então Jesus queria mostrar para eles aqui que Abraão era um pecador. E eles queriam realmente crucificar Jesus, que aquilo que ele era um homem normal, que ele não era filho do Altíssimo. Se pois o Filho vós libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Por que não entra em vós, meu povo? Porque você está possuído pelo diabo ainda. Você não buscou a nova descendência, a nova aliança que é Jesus Cristo. Nós temos se não entra no seu coração isso, irmão, você tem de ler, para você abrir o seu coração, Deus ensinar você. Não é eu que vou ensinar você, meu irmão, com esse vídeo, mas sim você mesmo. Faça essa missão com Deus para você ver a mudança que vai fazer. Deus mudou a minha vida. Eu tenho a 3ª série, não sabia ler, não conseguia ler, irmãos. Eu não conseguia ler nenhum jornal. Hoje eu consigo ler a Bíblia. Se eu pegar um jornal, eu vou gaguejar a noite inteira para ler uma página dela, porque só Deus me deu essa sabedoria, não foi o homem, não. Aqui ele fala no 39, responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes: se fosse filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vós tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe: pois nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Aí disse-lhe, a discussão entre eles. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque que não entendes a minha linguagem, porque não podestes ouvir as minhas palavras. Irmãos, vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida. Nossa, irmão, você vê como aqui ele falando aqui, ele começa a pegar pesado com Abraão. Ele fala assim: por que ele foi homicida? Porque quando você vê, quando Abraão, antes da bênção, antes dele sair dos pais dele, se você ler Atos 20, 37, ele fala que realmente aquilo, o primeiro dízimo de Abraão, veio do despojo. O despojo, sabe o que é, irmãos? Quando era a matança dos reis, eles matavam e saqueavam aquilo. Ele tomou o ouro, dinheiro que aqueles mortos tinham, que aquele povo, aquelas vilas que eles atacavam, e tomava aquilo lá, e ele dava o dízimo do despojo. E o despojo é isso, irmão, porque as pessoas estão tão negras hoje, não lê, não entende, não busca. Hoje Deus deu até a internet para nós buscar, saber da palavra,
E tem tão fácil, aqui ele fala, ó, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não, está falando de Abraão aqui, a verdade nele, quando ele profere mentira, fala com que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas, porém, porque vós digo a verdade e não me crestes, quem dentre vós me confesse de pecado, e se vós digo a verdade, porque não crestes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutas, porque não sois de Deus. Eu não preciso mais nada, irmãos, porque se vocês não lerem e ficar escutando, os pastores vão pregar isso para você, dizer que você é do demônio, porque realmente você não é, irmão, vocês são de Deus, e nós temos de ler, irmãos, para nós entender, porque senão nós vamos ficar sendo julgados pelo homem. E Deus falou que vai te dar um ensinamento se você ler. Se você não ler, você vai ficar dependendo do homem, tá? E aqui tem muita coisa pesada que ele fala, né, dizendo várias coisas. Quero chegar lá, meus irmãos, para vocês entenderem. Disseram-lhe no 57, vou pular aqui. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens... vou voltar um... É isso mesmo. 57, irmão. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Né? Aí disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o filho dele, que ele quis dizer. Ele já vivia ao lado de Deus, e Deus mandou o Filho para a terra para nós conhecer a grande verdade. E às vezes, irmãos, aqui ele está dizendo que bem antes de Abraão nascer, ele já vivia do lado de Deus, que ele quis dizer aqui. Então pegaram em pedra para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Passou no meio deles, eles não viram, né, irmãos? Você imagina, procurando, até nisso eles cegaram, que não viram. Vou continuar aqui no João 10 agora, irmão. Jesus é o bom pastor. Eu vou pular bastante aqui, 16, 10, 16, Ainda tendo outras ovelhas que não são deste apriscos. Apriscos é o que? O pasto, né? Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele quis dizer, só ele, o único pastor, Jesus Cristo. E hoje todo mundo acha que é pastor, sobe no altar, qualquer coisa incomoda ele, até um som, ou tipo uma criança que chora num culto, aquele pastor se incomoda, porque é o diabo que incomoda ele, não é? Porque Jesus fala que as crianças são o reino de Deus, e ele se incomoda com qualquer coisa, qualquer barulhinho na igreja, você tem que ser o silêncio na hora da palavra. E Jesus, ele pregava